Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Isis. E eu sou a Suzy. E hoje nós viemos dar continuidade à nossa história aí. Nós já contamos pra vocês quando a gente começou a Quando a gente conversar. se conheceu. Isso. Aí a gente começou a ficar, daí a gente decidiu ir morar junto, fugir de casa. E aí a gente ficou de contar pra vocês como que foi a nossa primeira semana morando juntas, né? Mais um pedacinho da nossa história aí pra vocês. Isso. Pode ir? Eu vou começar? Começar. Concluir. Concluir já? Então, aí como a gente tinha falado no vídeo anterior, né, sobre a nossa história, a gente foi morar junto numa sexta-feira e à noite a gente já tinha um serviço pra ir trabalhar, né, um evento assim, deixa eu tentar me lembrar Tipo que um evento que desfile era. de moda, né? Isso. Pra mostrar roupa e tal. E a gente foi Isso. servir. Tinha um jantar, servir bebida e tal. Aí eu sei que a gente ganhou R$ 50 cada uma pra trabalhar nesse evento, né? Na época era bastante... Há 7 anos atrás Era era um bastante valor coisa. mais ou menos. Aí no sábado, né, a gente trabalhou, foi até de madrugada esse evento. Embora era umas 3 e pouco da manhã. Isso. Aí no sábado a gente acordou, né, o nosso primeiro dia juntas, e a gente ficou super perdidas, porque, né, a gente tava praticamente sem casa, né, vamos dizer assim. A gente tava na casa do irmão da Suzy, da nossa cunhada, né? Isso. Que é? Foi o que a gente contou no vídeo anterior. Tá, amor, então você pode rir de tudo que eu falo. Então, como a Isis relembrou, a gente foi morar com o meu irmão e minha cunhada. E daí o meu irmão saiu pra trabalhar no sábado e a minha cunhada tinha ido na casa da mãe dela, que já era o normal, né? Que eles, né, seguiram a vida deles normalmente. E a gente ficou sem rumo, né? Sem saber o que a gente ia fazer daquele dia, meio perdido, que você fica na casa dos outros. Por mais que era a casa do meu irmão, mas era uma situação totalmente diferente, então eu também tava meio perdida. Aí eu sei que a gente saiu pra dar umas voltas, pra ver se a gente já via algumas casas pra alugar, né? A gente começou já a dar uma Na olhada verdade, na a gente cidade. chegou a hora do almoço e aí a gente não sabia o que a gente ia fazer, porque eles tinham saído e a gente não A gente gostava não de saiu um ficar... pouco antes? Não. A gente não sabia o que a gente ia comer, e daí ficou naquela, vai comer salgado, o que a gente vai fazer pra comer? Porque a gente tava ali na casa deles, mas é ruim você ficar fuçando. Eles falaram né? pra gente se virar, mas a gente fica meio sem jeito, né? Isso. Daí aí a Suzy teve a ideia da gente ir comer em algum lugar. Daí a gente foi num restaurante mais em conta que tinha aqui na Era época. R$5, ó. Isso, e daí a gente refeição. almoçou lá. Aí a gente aproveitou que a gente tava lá no centro e demos uma volta com a moto, olhando nos lugares assim onde que tinha placa de aluga-se, né? Mas daí a gente começou a pensar, a gente precisa alugar um lugar, né, pra gente ficar, mas tem que ser um lugar que tenha móveis, porque a gente não tinha nem colchão pra dormir. A gente só tinha a roupa do corpo. Eu já tava com as minhas coisas, né? Mas a Suzy ainda tava com as coisas tudo lá na casa da mãe dela, roupa, calçado, tudo. E Eu ficava entre a casa do meu irmão e a casa da minha mãe. Porque daí eu não ia trazer todas as coisas pra casa do meu irmão, porque era só amontoar mais um monte de coisa, né? Que já tava amontoado lá. quase não tinha coisa. Então, tipo, às vezes eu ia lá na mãe, eu tomava banho, às vezes lá, pegava roupa, daí já tinha as marmitas do almoço, eu acho que já tinha até pronto, não lembro se eu tinha feito, não lembro, sei que eu tinha as marmitas do almoço pra levar pro serviço durante a semana, aquela semana que passou, né? Mas retomando, eu sei que daí no sábado, então a gente foi almoçar nesse restaurante, já começamos a dar umas olhadas na casa. À tarde eu não lembro bem o que a gente fez. Eu acho que a gente ficou na Larissa ali conversando com Acho ela, que que eu foi. lembro dela fazer serviço e a gente ali junto. Que é uma brincando com amiga Vinícius nossa, e tal. né? Isso. Que também ajudou a gente no começo. Aí eu sei que no domingo, essa mesma amiga e o ex-marido dela, né, que era marido dela na época, o Douglas, eles chamaram a gente pra fazer um churrasquinho na casa dele, nesse almoço que eles fizeram, acho que era janta, né, que eles fizeram pra gente. Aí a mãe da Isis ligou, aí ela até ficou com um pouco de medo de atender, achando que ela ia falar, xingar ela e tal, daí eu que atendi, daí ela falou pra eu deixar ela falar com ela que o assunto era sério, o pai dela tava passando mal. Aí eu passei o telefone pra ela, aí ela atendeu. Isso. Daí ela falou que meu pai tava estava dando um infarto, alguma coisa assim. Nem lembro, faz 7 anos já, minha memória é curta. Aí
ela falou que era com a minha e e tal, beleza. Aí eu entrei, nessa época ainda eu tava sem o celular, né? Porque eles tinham tomado meu celular e eu fiquei sem telefone. Eu acho que foi. E isso daí, não sei como que Acho que ela acho que ligou foi no pelo meu celular, acho que ela pegou o número seu, Acho né? que E foi. deve ter Foi conseguido isso ligar. mesmo. Uhum. Aí eu sei que eu entrei pelo computador que a nossa amiga tinha, e aí eu consegui conversar com os parentes meus, umas primas. Até uma prima que eu tenho contato agora. E aí eu perguntei que tinha acontecido e tal, e eles nem estavam sabendo. Daí, até a Suzy, a gente tava relembrando agora há pouco, e a Suzy falou assim, nem os seus parentes não sabiam que você tinha fugido ainda, né? Eles não estavam sabendo que ela tinha fugido de casa. Daí eu sei que a gente conversou, daí uma prima minha, essa mesma prima, se disponibilizou a me buscar pra levar lá na casa da minha avó. Que no caso, a minha mãe tava lá junto com a minha outra tia e o meu pai tava no hospital, porque eles não deixaram a minha mãe entrar junto com o meu pai. Não sei se ele ficou internado em observação, não lembro. Aí, disse que ninguém podia entrar junto com ele, que era melhor ele ficar sozinho e tal. Não sei o porquê. Aí depois eu cheguei lá na casa da minha tia, daí a minha mãe sentou, a gente conversou, a gente foi lá no quarto, eles fecharam a porta, nós conversou, aí a gente tinha entrado meio que num acordo, eu expliquei minha situação, o jeito que eu tinha vindo e tal, tudo certinho, ela entendeu bonitinho. Aí depois eu falei pra ela, agora como tá tudo bem, daí eles receberam uma mensagem que o meu pai tava bem, que não tinha sido infarto, nada, só a pressão que tinha subido, mas não tinha acontecido nada demais. Aí eu peguei e falei, ó, já que tá tudo bem, então eu vou embora. Daí, pronto, daí desandou tudo, que ela começou a me xingar e ficou brava de novo, porque eu tinha prometido que eu ia ficar lá e não sei o que lá, sendo que eu falei pra ela que eu não ia morar mais com ela, que eu tinha vindo embora, que eu ia seguir minha vida aqui, né, independente de qualquer coisa. Daí ela falou que não, que eu tava mentindo pra ela, que eu tinha prometido pra ela ali naquele momento que eu não ia voltar mais embora pra cá. Aí eu sei que ela ficou brava, aí por fim a minha tia me pegou e me trouxe embora, né? Foi. Aí a gente tinha combinado dela essa prima, primeiro, antes de ir, a gente conversou, daí a gente marcou o local pra gente se encontrar, e aí a gente foi. Daí a minha prima perguntou, realmente se era isso que eu queria e tal. Aí a gente foi conversando, falei que sim, beleza. Aí depois quem me trouxe foi a minha tia, a gente parou no mesmo lugar, eu avisei a Sus que eu tinha chego, ela foi, me buscou. E aí nisso você tava na casa da sua mãe, né? Isso. Durante esse tempo. Enquanto ela foi lá visitar o pai dela lá em Jardim, eu fui lá pra casa da minha mãe. Aí eu fiquei lá, meu irmão tava lá, minha cunhada, a gente ficou lá um pouco. Aí também tava aquele clima mó pesado, né? Minha mãe ressentida, meu pai preocupado. E o clima é bem pesadão, assim. Aí eu fiquei lá um pouco, e a hora que a Isis mandou mensagem, eu já fui lá buscar ela. Daí nisso meu irmão e minha cunhada também já desceram pra casa. E eles moram perto? É perto, a da minha mãe aqui, a deles é descer. Aí eu já peguei a Isis e nós já foi pra casa deles, né? Daí nós jantou lá com eles. É porque acho que o almoço, tinha sido almoço lá na Larissa no domingo e a gente tinha ficado até mais ou menos o começo da tarde, né? A ligação tava começando a escurecer. Era umas 6 e pouquinho, agora eu lembrei. Daí nós passamos o domingo. Foi assim, né, que aconteceu. Acho que nos primeiros dias foi o primeiro e único contato que teve com seus pais, né? Isso foi. No segundo dia, né? Daí na segunda-feira eu fui trabalhar normal, a Isis foi pra faculdade. A gente já começou daí a pesquisar casa, como a Isis disse, de preferência casa que tinha móveis, né? Porque a gente não tinha nada. Na segunda-feira mesmo ela tinha uma apresentação na faculdade à noite, daí a gente foi, ela apresentou. Até a princípio era pra família dela ir assistir, daí como aconteceu tudo isso eles não foram. Né? Depois disso a gente foi comer um lanche, né? Com o meu irmão, com a minha cunhada, com a Larissa, com o Douglas, né, na época. Aí nós passamos a terça, quarta na rotina normal, ela indo pra faculdade, eu indo trabalhar, à noite você estudava o dia inteiro, né? Isso, aí à noite a gente tava atrás de casa pra gente morar. Aí nisso eu também consegui receber o meu primeiro pagamento dos meus serviços, que como a gente comentou no vídeo anterior, eu tinha acabado de começar no serviço novo também. Aí por sorte eu tinha entrado no final de agosto. E eu não tinha recebido começo de setembro. Então eu recebi no começo de outubro, né? Porque a gente foi morar junto dia 30 de setembro. Aí no começo de outubro eu recebi o de setembro e mais aqueles dias que eu tinha trabalhado em agosto. Então deu um valor um pouco melhor. Foi o que ajudou a gente. Daí a gente arrumou casa, compramos
pagamos já o aluguel pra entrar, o primeiro aluguel. Isso, compramos um bujão que a gente não tinha. Isso, compramos o bujão. Daí a gente achou uma kitnet, que era só sala e cozinha junto. E o banheiro e o quarto, né? Era 3 peças, né? Tinha o banheiro. Não, na verdade não tinha sala, né? Era a cozinha, o banheiro e o quarto. Isso, a cozinha com um pedacinho assim, que o tanque e a lavanderia, no caso ali um espacinho pra estender a roupa, tudo dentro, com a porta fechada. E daí tinha um corredorzinho que tinha o banheiro e o quarto. Isso. Não tinha sala. Isso. Aí tinha a cama e um colchão bem ruinzinho, bem fraquinho. Aí tinha um guarda-roupa que tava caindo. Um guarda-roupa Tava caindo. torto, assim. Uma Você mesinha. relava nele e ele tentava. Uma mesinha de redondinha assim, que acho que era 4 lugares, mas que só tinha 2 cadeiras, né? Tinha 2 cadeiras. 2 cadeiras, uma geladeira pequenininha, Bem velha. um armário, o tanque e o fogão. E não tinha gás, né? O botijão. Ah, eu sei que daí a gente arrumou essa casa, deu tudo certo. Até na quarta-feira a gente já tinha conseguido alugar a casa. Na quinta noite a gente foi morar lá. Aí essa minha amiga Larissa e o ex-marido dela, o Douglas, eles tinham um carro, então eles ajudaram a gente a levar as roupas que a gente tinha pra lá. Aí a gente foi na quinta-feira à noite, mudamos pra lá. Deixamos as coisas lá, já fomos no mercado, compramos algumas coisas que a gente precisava. A gente comprou vassoura, bucha pra poder limpar a casa, lavar a casa. Tava bem sujo. Daí compramos a nossa primeira refeição, que foi pão com, acho que era pão com mortandela, né? Foi. Pão com mortandela, acho que nós pegou a maionese e alguma coisa pra beber. Porque daí não tinha gás, aí, porque nós mudou lá na quinta noite e não tinha botijão ainda pra gente cozinhar nada. Então, e foi isso que a gente comprou logo assim, de cara no mercado. Aí na sexta-feira, aí a gente foi atrás de botijão, de mais algumas outras coisas, né? Isso. Pra gente se virar assim produto no começo. De limpeza, né? De limpeza. Pra lavar roupa. Arroz, feijão, essas coisas assim, pra gente fazer a comida. E é isso. Aí daí depois passou mais uma semana, mais ou menos. Acho que foi. Daí no final de semana ainda eles lavou a roupa, daí só tinha o tanque, daí ela lavou a roupa no tanque. Torcia assim, torceu na mão. A costura muito boa fazer. E daí não tinha onde estender a roupa lá na kitnet, não tinha espaço assim no sol. Bem no cantinho assim, acho que dava o quê? Uns 2 passos assim. Isso. Pé colado assim. Você estendia dentro da casa mesmo, lá na cozinha. Aí você ia fazer comida, grudava tudo o cheiro. Não podia ter roupa lá, porque da comida na roupa. Pegava tudo o cheiro. Daí eu falei ainda pra Suzy, falei, nossa, o bom era ter pelo menos uma centrífuga, nem que não tivesse máquina de lavar, né? Isso. O tanquinho pra bater, porque daí a gente lavava na mão no sabão, né? Falei, meu Deus, voltei no antigamente, não tinha nem o tanquinho pra bater roupa. Daí eu falei, pelo menos a centrífuga a gente tinha que ter, porque a centrifugava, pelo menos secava mais rápido e não ficava pingando. Porque por mais que você torcia a roupa, aquilo ficava pingando, molhava a cozinha inteira, porque daí você precisava ir ali naquele canto. Aí porque o armário era diferente que esse varal. Aí na hora que você voltava ali pra cozinha, teu pé tava molhado. Olha a tristeza. Foi. Mas daí, por sorte, né? Porque tudo é por Deus. Aí a gente ficou uma semana não passou, assim. Não passou muito tempo. O irmão do Douglas, que é esse ex-marido da nossa amiga, da Larissa, isso. ele fez uma proposta para comprar a moto da Isis. Né? A gente tava com 2 bis, uma minha e uma dela. E ele fez uma proposta para comprar a moto dela. Aí a gente conversou, porque a gente tinha 2 motos. Ia ser 2 documentos pra pagar. E tipo, não tinha necessidade, porque eu não usava moto durante a semana. Eu ia pro Ariranha com o pessoal da carona e por lá eu ficava. E ela que ia usar a moto pra ir pra faculdade, né? E a gente preferiu, no caso, ele fez a proposta da minha, né? Só que no todo caso a gente preferiu vender a minha do que a da Suzy, porque a da Suzy ela tava como se fosse um empréstimo, né? Isso, eu ainda tava pagando ela. Ela tava pagando ela. Agora a minha já tava certa e a minha era mais antiga do que a da Suzy. A da Suzy ainda era mais moderna, então compensava ficar mais ainda com ela do que com a minha. A minha era uma 125, a da Isa era uma 100. Seisinha, bizinha. Eu sei que ele veio. Embora ela era ótima. Ela era tem boa. saudade dela. Foi R$1.000, né? Não, foi 1.000 e... Não sei se era 1.200, alguma coisa assim. Ele me ofereceu. Isso, então daí a gente vendeu. E daí com o dinheiro a gente comprou a centrífuga. Colchão. Compramos um colchão. Jogo de panela. Jogo de panela, tapuer, prato, né? Isso.
Porque daí o pessoal da faculdade fez um chá de cozinha pra Isis e pra outra amiga dela junto e a gente ganhou algumas coisas, né? Isso. Mas Escorredor aí- de louça, copo, um jogo de talher, Uhum. que mais? Pano de prato. Aí uma prima da Suzy também deu pano de prato, deu prato pra gente também, a Amanda. Foi. Deu. Aí a gente ganhou uma televisão da mãe da prima da Suzy. Mas da isso não foi Angelita. nessa kitnet, né? Não foi nessa? Não, Foi depois? você tá adiantando. Ah, então eu tô adiantando. É, mas aí com o dinheiro da moto toda aí nós compramos o colchão, A a centrífuga, panela de pressão. Eu lembro que a gente comprou com o dinheiro. O que mais? Foi a centrífuga, a panela de pressão, o colchão, sabe que foi só? Que o gás nós comprou com o botijão, nós comprou com o dinheiro do pagamento, né? Eu acho que foi, né? Porque só o colchão, eu lembro que foi 400 e pouco, né? Daí mais centrífugo, acho que já foi o dinheiro, né? É. Aí nós comprou pote, essas coisas pra casa. A panela de pressão também não foi Travesseiro a gente comprou. Acho que foi isso, gente. O básico, assim, pra gente conseguir Se manter. a gente comprou, foi assim. Com o dinheiro da moto que a gente vendeu da Isis e algumas coisas que a gente ganhou. E daí eu tinha recebido o meu primeiro salário, tinha vindo um pouco mais. E daí eu paguei o aluguel. 550 era o aluguel. Então, hoje a gente paga 500. Naquela época era 550. Ia mais ia quase metade do meu salário. Só por causa dos móveis velhos. Caindo os pedaços. Uhum. Por ser imobiliário. Mas foi isso então, as nossas primeiras semanas, quando a gente conseguiu então arrumar um lugarzinho pra ficar. Né? Isso. Aí teve um episódio que eu sempre conto. Você vai contar. Lógico. Lá vai ela contar isso. Porque eu gostava muito de cozinhar, né? Eu gostava de fazer as coisas. Porque daí a gente começou a receber visita, porque daí teve uma amiga da mãe da Suzy que foi lá visitar nós. Aí que ela foi, né, questionar o porquê que nós tinha fugido. E daí o povo gostava de dar conselho, né? Daí o povo foi lá dar conselho. Daí foi foi uma menina que ela era amiga sua, né? Depois a gente se distanciou e ficou por isso. Mas aí ela foi lá em casa e aí eu gostava de cozinhar. Aí eu inventei de fazer um bolinho de chuva. Só que o bolinho de chuva vai fermento, vai um monte de coiseira, né? E não tinha. Porque daí a gente não tinha comprado fermento, né? Porque não era uma coisa que a gente ia usar. Até porque não tinha nem forno na casa pra poder fazer um bolo. Só tinha o cooktop lá, que era 5 bocas. Encardido que só pela misericórdia, que você tacava bombril lá e o trem não limpava de tanta gordura. Aí eu inventei de fazer o bolinho de chuva. E eu ponhi o açúcar. E no começo a gente comprava um pacotinho de açúcar pequeno, né? E aí eu usei quase, né? Assim, metade do negócio de açúcar. Aí na hora que essa aqui chegou em casa, você não pode ficar usando açúcar desse jeito. A gente não pode ficar gastando. Aí eu fiquei muito chateada, porque os outros iam lá na casa, a gente ofereceu o quê pra pessoa comer? Nada, né? Daí eu gostava de cozinhar. Daí eu fui resolver de fazer esse bolinho de chuva e ainda eu vi que não podia ficar gastando. Eu fiquei chateada. Aí ficou E ela pra conta história. isso aí até hoje, pra Conta. todo mundo. Porque foi feio demais. É mesmo? Foi metade da lata de açúcar no negócio. Nossa. Porque foi o açúcar Era pra na passar massa, um mês açúcar. mas deu bastante. E mais o açúcar pra passar em volta, né? Mas é isso, gente. Nossa primeira semana aí teve bastante nervosismo Foi. e estresse. Mas deu tudo certo. Estamos aqui. Então, superamos. Isso aí. Né? Então, se vocês gostaram aí de saber como que foi a nossa primeira semana morando juntas, os perrengues e os absurdos, né, econômicos, foi terrível. Deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal para não perder a continuação dessa história e os outros vídeos que nós gravamos aqui para o nosso canal, tá bom? Se você achou interessante esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, com quem você achar interessante compartilhar, né? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a nossa história, se você passou por algo parecido, se conhece alguém que passou, né, por alguma coisa parecida com a nossa história, né? Então comenta aqui embaixo, deixa um comentário também, algum vídeo que vocês acham que a gente deveria gravar aqui pro canal, para ajudar a gente, tá bom? Isso. E é isso então. Então, um beijo enorme e até o próximo vídeo e tchau! Tchau!